Como vão, guerreiros? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E hoje eu gostaria de falar sobre o casamento no modo ocidental. Aquilo que nós aprendemos que é casamento de fato e comentar um pouquinho com vocês aquilo que eu conversei com um amigo meu essa semana sobre casamento. Sujeito casado, mas que entendeu que as coisas não estão como deveriam. E também, pessoal, conversei com outros amigos meus que são solteiros e que na verdade estão solteiros, mas que já estão divorciados, né? Se divorciaram de suas esposas e tal, por N motivos, que aqui não compete comentar hoje. E o que acontece, pessoal? Muitos estão fugindo do casamento, muitos homens estão fugindo, mas as mulheres estão vindo cada vez mais para cima. Por isso que a filosofia MGTOW ela está sendo tão atacada. Homens que não querem mais casar e mulheres que estão desesperadas pelo matrimônio. Até porque nós vemos aí uma inundação de canais no YouTube, na Twitch, em outros mecanismos de rede social também, com mulheres ensinando outras mulheres a como melhorar de vida através de uniões estáveis, né? E através dessas uniões estáveis, elas procuram escolher muito bem os seus parceiros, né? Parceiros que já tenham uma casa, carro, e de maneira ardilosa, essas mulheres procuram esses homens, passam um tempo da união estável, elas já vêm com uma separação com o advogado, com tudo certinho, para causando um enorme efeito psicológico, né, na cabeça do peão. E elas conseguem, tá, gente? Existe um prazo de união estável aí que após esse prazo a mulher ela já tem direito sobre o patrimônio do sujeito, né? Mas não é muito sobre isso que eu quero falar. O que que acontece, pessoal? Às vezes, vocês podem notar aí, conversando com caras mais velhos, caras que aí já estão com 20, 25 anos de casamento, você perguntar para eles como é que tá o casamento deles, eles vão dizer que tá uma maravilha, que tá show de bola e que tá tudo certo. Até os recém-casados. Tudo é uma maravilha, né? Só que o que que acontece? Passados alguns minutos do início da conversa sobre o assunto, os caras já se entregam, eles já começam a reclamar de casamento, que a coisa não está funcionando como ele pensava que seria, que a esposa mudou, que não é mais como era. Começa a falar alguns costumes da esposa. Gente, da mesma forma que não sejamos hipócritas, com certeza as mulheres também vão ter reclamações dos caras, né? Falando que eles também mudaram. A questão é que um vai mudar com o outro, e isso é perfeitamente natural e intrínseco à raça humana. O que acontece é que os caras começam a reclamar do casamento. E o que que ocorre, pessoal? A constatação que eu tive é que os casamentos eles duram no máximo 5 anos. No máximo 5 anos é a duração de um casamento. O que passa disso é sobrevivência da união. A união está apenas sobrevivendo. Ela já foi até os 5 anos, ela já expirou, essa união já foi totalmente esvaziada, algumas vezes sabotada pelo próprio casal, seja o homem ou seja a mulher, e o que passa disso é sobrevivência. Então, o que que ocorre, pessoal? Com essa duração de tempo de 5 anos, quais são os tipos de configuração familiar que nós vemos hoje em dia? Uma enchente de MSOL, muita mãe solteira no mercado, muito cara já com bagagem de filhos, entende? E para essas pessoas conseguirem relacionamento é muito difícil, é muito complicado. Porque, pessoal, não se enganem, mulher também não gosta de homem que tem filho, de homem separado que tem filho com outra esposa, com uma ex-mulher, porque ela sabe que isso vai envolver contato com a ex-esposa, menos dinheiro para gastar com ela, porque ele vai ter que gastar com o filho, é finais de semana que ele vai passar com os filhos e não com ela. E nós sabemos que mulher exige muita, mas muita atenção do cara.
né? Eu não vou nem falar da questão de pai solteiro, né? Do marido, no caso do ex-marido, que ficou com a guarda das crianças. Para esse cara aí, gente, o destino dele é pior do que para M-Sol, tá, galera? O pessoal fala do preconceito masculino em relação à mãe solteira, mas o preconceito feminino em relação a pais solteiros, ele é horrível. Ele é terrível. As coisas que as mulheres falam a respeito de pais solteiros é horrível. E elas falam tudo focado no Enzo, né? No Enzinho e na Valentina, que estão com o pai. Enfim, claro que a maioria é de M-Sol, né, gente? Não vamos ser hipócritas aqui. O que eu quero dizer é que os casamentos eles estão se arrastando. Se vocês conversarem com casais mais velhos, mas conversar com a figura do marido, vocês vão poder constatar isso. Só que esses casamentos que ainda estão durando 20, 25 anos, 15 anos, são pessoas que são de uma outra época, as quais elas estão insistindo, ainda com base num costume conservador, de um período mais anterior ao que nós vivemos hoje. Em vista os casais atuais que aí casam-se, vivem 5 anos juntos e já terminam. Pessoal, e eu falo 5 anos exagerando, na verdade é menos tempo. Nós vemos aí, inclusive, casamentos aí de pessoas famosas, Bruna Luiza, cantora gospel, cheia da unção, santona dentro da igreja, filho de pastor, que o casamento dela durou 2 meses, né, pessoal? Então, o que que acontece? Casou lá com o gado, Mangina, e já vai ficar com metade das coisas dele, e alegou assédio moral, tortura psicológica. Então tá muito fácil. Vocês sabem que hoje as leis elas são misândricas, elas estão sempre ao lado da mulher. Então ali ela pode falar qualquer coisa. Ah, eu me aborreci com ele, pronto, já é motivo de sobra para poder se separar. Então o casamento durou 2 meses, pessoal. E isso que é uma moça que vem de um lar teoricamente cristão, certo? Que vai ensinar que casar é uma vez só, que é o que o cristianismo ensina. Que casamento é uma vez só e divórcio é só em caso de adultério, né? E a segunda separação é somente em caso de morte. Mas isso é para os cristãos, né, pessoal? No caso dela que eu mencionei aqui, a família se diz cristã e houve mesmo assim um divórcio por um motivo completamente banal, certo? Então os divórcios eles estão acontecendo cada vez mais por motivos ridículos, banais, por qualquer coisa. Então o que ocorre, pessoal? Em vista do desgaste enorme que nós podemos prever, os homens principalmente estão evitando o casamento. Só que aí é que vem um outro problema, rapazes. Vocês evitam o casamento, ok. Começam a namorar lá uma honradinha, certo? Encontrou uma honradinha. E aí chega um determinado tempo que, plau, chega a constar como união estável. E você, na sua cabeça, pensa: não, cara, se a gente se separar ali, não der mais certo, vai cada um na sua e pronto. Meu velho, o que que te garante que essa moça honradinha que você tá namorando não tem uma colega de trabalho traiçoeira e que vai falar pra ela: olha, quanto tempo você já tem de relação? Ah, você já tem tempo suficiente, então, para união estável. Vou ficar devendo essa informação para vocês aí. Se eu não me engano, é 2 anos, viu, pessoal? Mas já vi situações de que com 8 meses de relacionamento a mulher já conseguir tirar alguma coisa do cara, porque lá na justiça pegou e alegou que comprou junto com ele. E a justiça acatou o lado da mulher e o cara teve que dividir. Mas em tese seriam acho que 2 anos, pessoal. Então o que acontece? Vai lá uma colega de trabalho traiçoeira, diz: ó, tu já tem direito, viu? Sempre tem o diabinho aquele, pessoal, pra soprar no seu ouvido. No ouvido da mulher é uns 10, entenderam? Porque pra ferrar um homem, gente, aparece até espaçonave, sabe? Pra ferrar um homem sempre vai ter alguma coisa nova, sempre vai ter alguém. E pra ajudar um homem nunca aparece nada.
Então, o que que eu quero dizer? Muito cuidado. Você tá aí pensando, não, eu vou só namorar, não vou casar, porque casar é pra louco, casar é pra gente doida. Não, mas daí você tá numa união estável. Muito cuidado, caras. Muito cuidado. Se você tá quase entrando em uma união estável, procura fazer um contrato. Faz um contrato, faz um documento de união estável, faz ela assinar. Se ela não quiser assinar, ela já está mostrando ali a natureza dela. Ela já está mostrando o que, que ela quer. Entende? Se ela não assinar, você já tem motivos de sobra para separar dela e saber, ó, essa mulher queria apenas as minhas coisas. Meu velho, se você é um ferrado, um fracassado, que você não tem nada, faça o que você quiser da sua vida. Mas ainda assim, tome cuidado. Porque às vezes o cara ele tá numa merda, ele tá se sentindo um fracassado sozinho, ele arruma uma namoradinha, o cara começa a se sentir melhor, começa a trabalhar mais, sai da depressão, começa a adquirir bens. Compra um carrinho, não importa, pode ser o mais simples que seja esse carro. Se constituir uma união estável, e vocês decidem se separar e ela quiser pegar esse carro de você, meu velho, a chance dela conseguir é muito alta. Então, cuidado, pessoal, porque os casamentos ocidentais, eles não são aos moldes das quais eles foram criados, do qual esse tipo de união foi estabelecida. Então, esses casamentos, eles já terminaram, esses casamentos de 15, 20, 25 anos, ou até que a morte os separe, isso terminou. Pessoal, quem foi em bodas de ouro, foi. Quem não foi, não vai mais. Eu fui nas bodas de ouro dos meus avós, né? Ali quando eu tinha 12 anos de idade. Fui nas bodas deles. E depois eu nunca mais ouvi falar de bodas, pessoal. Então, quem for, vá, aproveite bem o momento, faça um registro histórico disso, porque você é um personagem histórico, porque a próxima geração, essa geração que já está aqui, essa geração anos 2000, essa geração nunca irá ver bodas de ouro, pessoal, porque eles não chegarão lá. E eu não tô aqui, gente, para fazer qualquer tipo de apologia ao casamento e nem ao não casar. Faça a sua escolha. Nós temos aí muitos canais, inclusive o canal do Dom Sandro aí, que tem nos enriquecido com Red Pills, com informações importantíssimas para o universo masculino. Temos aí o GadoCast, do meu amigo Vinícius Knut, que também tem trazido informações relevantes para você, homem, poder estar atento, para você ter a informação na mão para decidir o que você vai fazer. Você que tem visto os vídeos, que tem ouvido os podcasts, você é indesculpável se você errar nesse fator. Porque você está ouvindo a informação, você está aprendendo. Então você tem que saber o que fazer com esse conhecimento que você tem adquirido. Esses canais, pessoal, do nosso tipo, eles são temporários, viu? Aqueles que não serão derrubados com o passar do tempo e com o progressismo em avanço, em expansão, embora logo esses canais serão proibidos. Então aproveitem, pessoal. Gente, por hoje é isso. Deixa aí o seu comentário, o like, compartilhe o vídeo se você achar importante com algum amigo. E é isso aí, pessoal. Força!